Olá, tudo bem? Eu quis gravar esse vídeo para fazer aqui algumas sugestões para o momento de oração. Veja, o que eu vou falar aqui não é mandamento, não é uma ordem de Deus. Pode até ser que uma coisa ou outra seja, mas em geral são sugestões, ok? São baseadas nas minhas experiências, naquilo que eu ouvi também de experiências de outras pessoas. Vai ser um vídeo bem informal, mas muito importante, e eu espero que seja bastante espiritual e que sirva de auxílio na tua experiência de oração com Deus. Uma coisa que eu quero começar dizendo é sobre o tempo de oração. Quanto mais tempo você puder orar, é claro, melhor. Tá? Mas isso não quer dizer necessariamente que você tenha que estar parado num lugar. Esse é o ideal. Você está ali, pelo menos uma vez por dia, você tem que ter um momento em que você está apenas orando. Mas durante o dia, nada te impede de orar enquanto você estiver fazendo outras coisas. Ok? Mas, repito, o ideal é você estar apenas orando, sem fazer nada. Agora, na questão do tempo, é melhor que você ore 3 vezes ao dia, orando 10 minutos cada oração, do que fazer uma oração de manhã que dure meia hora e depois você não faz mais nada. Não ora mais. Entendeu o que eu quis dizer? É melhor você diluir, é melhor você dividir em parcelas a sua oração durante o dia do que orar tudo num momento apenas e se desligar, como se você dissesse assim: já fiz minha obrigação, agora vamos lá, tenho que cuidar da minha vida. Isso não é o ideal. O ideal é que, repita, que você ore várias vezes ao dia. Um pregador muito famoso, mais que isso, um missionário, Wesley, ele é o fundador da igreja metodista, ele disse que as orações dele não duravam mais que 10 minutos, mas ele não passava 10 minutos sem orar. Entendeu? Eu vou repetir. Minhas orações não duram mais que 10 minutos, mas eu não passo mais de 10 minutos sem orar. Isso falou Wesley, um grande servo de Deus, um ganhador de almas para Cristo. Então, tente fazer isso na sua rotina. Eu creio que você vai sentir mais poder, você vai sentir mais a presença de Deus dessa forma. Uma pergunta que é comum também: devemos orar em voz alta ou só em pensamento? Bom, o ideal é que a sua oração não seja ouvida por ninguém. Foi o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, né? Vai, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Então, ali não está falando de falar em voz alta, não. Ele está dizendo assim: você tem que ter a sua privacidade. Se você mora sozinho, se você está sozinho durante determinado momento e você pode orar em voz alta, isso é um costume bíblico razoável. Muitas pessoas, inclusive o próprio Jesus, oravam em voz alta, né? Os discípulos várias vezes ouviram Jesus orando. Até naquele texto conhecido, Senhor, ensina-nos a orar, eles estavam ouvindo a voz de Jesus, né? No Getsemane, Jesus orou em voz alta, né? Então, quando você ora em voz alta e você está se ouvindo, a impressão que dá é que você se concentra mais do que você orar só em pensamento. Porque nós nos comunicamos com todo mundo através da nossa voz. E com Deus podemos nos comunicar através da nossa mente. Então, por isso também, nossa mente às vezes começa a ficar vagueando por assuntos diferentes, ou ela sai da oração para pensar em outra coisa, ou coisa que aconteceu, ou algo que você precisa fazer. Então, quando você está falando em voz alta, orando em voz alta, então isso te traz mais concentração. Né? Você está se ouvindo e está percebendo que, opa, não é isso que eu vou falar com Deus. Eu não estou falando com Deus, estou falando com quem, né? Ok? Então, até com as pessoas, não acontece com você?
Acontece com todo mundo. Você está conversando com um amigo, de repente o assunto não se torna tão interessante, o seu amigo está falando com você, sua cabeça está longe. Aí vem uma pergunta, não é mesmo? O que você acha? O que eu acho do que? Eu não estava nem ouvindo. Né? Você saiu da concentração, né? Daquela oração, daquela conversa. Tá bom? Então, se for possível, orar em voz alta e não houver ninguém curioso ouvindo a sua oração, então, ore em voz alta. Experimente. Vê como é que você se sente. Vê se você se sente mais próximo de Deus orando em voz alta. Se você acha que não, então, como eu disse no começo do vídeo, isso não é um mandamento. Aqui é uma sugestão. Se você acha que não está bom orar em voz alta, então ore em silêncio. Ok? Vamos para outro assunto. Eu sou casado, adoro orar com a minha esposa, ou adoro orar com meu esposo. Tudo bem, tudo certo. Mas a sua oração particular, ela não pode ser substituída. Você pode orar com alguém todos os dias, mas vai ter que ter um momento em que você ora sozinho. Tá? Tem aquele mano a mano, né, com Deus. Você vai ter que orar com Deus em determinado momento sozinho. Até pela confissão dos seus pecados, por problemas que você não quer partilhar com ninguém, ou, enfim, assuntos que só pertencem a você e a Deus. Existem vários desses, não é? Então, você não pode substituir a oração particular, a oração pessoal, por uma oração em grupo. Assim também, não tenha a mania de pedir para as pessoas orarem por você, porque você mesmo não quer orar. Mas isso não é legal, tá? Isso não dá certo, não. Ora por mim, e você mesmo não quer orar? Aproveite e entre em outro assunto. E quando você não quer orar? Então você deve orar. Porque aí também é o momento de você conversar com Deus e dizer, Senhor, hoje eu não estou com vontade de orar, eu não estou bem. Você abre o seu coração a Deus, seja sincero, tá? E Deus, ele se agrada demais da nossa sinceridade, né? Da nossa honestidade. A oração não pode ser hipócrita, né? Se você teve um dia péssimo, chegar no fim do dia e falar para Deus, Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso. Não, fala com Deus de maneira honesta, né? Ok? Tenha sempre motivos de agradecimento, ok? Mas não seja hipócrita, principalmente diante de Deus, que sabe todas as coisas, tá? Mas quando você está triste e você está andando na rua e vem um amigo seu, na mesma calçada que você atravessa a rua porque você está triste e não quer conversar com ninguém, isso não é normal, não é natural, né? Quem passa por isso geralmente vai fazer uma terapia porque não está legal, né? Então, nós não temos uma desculpa para falar para Deus, Senhor, quando melhorar as coisas a gente conversa de novo. Não. Essa é a pior decisão que alguém pode tomar, tá? E Deus mesmo diz em Isaías, capítulo 1, pode ver, vem discutir comigo. Às vezes a Bíblia Antiga põe arrazoemos, né? Aí a pessoa fica até com vergonha de perguntar na igreja, ou perguntar para alguém o que é arrazoar, né? Põe um termo mais simples ali. Deus está chamando, venha discutir comigo, vamos conversar, né? Vamos esclarecer as coisas. O que está acontecendo? O que te perturba? O que você acha que eu estou fazendo errado? Deus é tão amoroso, tolerante, que ele ainda é capaz de nos perguntar o que é que nós achamos que ele está fazendo errado, para que ele possa esclarecer. Porque muitas vezes nós fazemos um plano, cremos que Deus está apoiando esse plano, depois vemos que não era bem assim, e aí acusamos a Deus de nos abandonar no meio da nossa ideia, do nosso plano, da nossa oração, e ficamos com bronca dele. Mas se nós conversarmos com ele, ele vai falar o que foi que aconteceu.
por que é que certas coisas estão acontecendo de certa forma. Agora, às vezes isso toma tempo. Essa oração, às vezes, ela é longa. Você vai ter que orar dias, muitas vezes, para receber uma resposta. O profeta Daniel, a Bíblia diz, ele orou 21 dias, né, para receber a resposta de uma oração. Leia lá depois, tá? No livro de Daniel. Então, isso pode acontecer. Você quer a resposta agora, já? Quero agora, já. Não. Já aconteceu comigo. Tudo indicava que Deus tinha um plano para mim. Eu não vou entrar em detalhes, vai demorar muito. E aí, a resposta à minha oração, à minha indagação, cheguei a Deus, por que aconteceu dessa forma? Eu não fui revoltado, não estava revoltado com Deus, estava apenas procurando entendimento. Então, depois de um tempo, demorou, não foi de uma hora para outra, a resposta veio, Deus respondeu. Aquilo aconteceu daquela forma, e aí eu vi que era muito melhor o plano de Deus do que o meu. Sempre é. Sempre é. Tá? Nós aprendemos que entre um dia, quando nós pudermos estar com Deus, Ele vai nos mostrar que entre as orações que nós recebemos um não, estavam as maiores bênçãos da nossa vida e a gente não sabia. Incrível isso. Incrível. Bom, eu queria falar mais coisas, mas o nosso vídeo já acabou. Nosso tempo aqui é curto. Então eu peço agora que você deixe seu like, que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, comente, compartilhe, porque tudo isso vai colaborar com o nosso trabalho, vai colaborar com o crescimento do canal. E o principal, ore, experimente novas formas de orar com Deus ali, pessoal, sem quebrar os mandamentos de Deus, é claro, sem desobedecer a Deus, sem ofender a Deus, mas se aprofunde nessa experiência maravilhosa que se chama oração. Em nome de Jesus. Amém.